Somente a graça de Jesus é o poder superior ao do pecado e que pode vencê-lo. Por conseguinte, não é difícil entender que somente mantendo comunhão com o Senhor no Espírito é possível se obter a vitória sobre o pecado, e não somente isto, mas a obtenção de uma mente espiritual renovada que sobrepuja e vence a mente carnal. Mais do que a simples lei natural que foi inscrita por Deus no coração de toda pessoa, necessitamos da lei do Espírito e de vida, que passa a ser a lei na nossa mente, a qual Paulo se refere em Romanos 7:23, e contra a qual guerreia a lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7:25. A carne sempre é sujeita à lei do pecado, e por isso o crente deve se despojar de um viver carnal, pelo Espírito Santo, para que não seja escravizado pelo pecado quando anda segundo a carne, mas, ainda que seja vencido em algumas batalhas em que o Espírito luta contra a carne, esta contra o Espírito, se somos servos de Deus de fato, e se temos uma mente renovada e se inclina para a sua santa vontade, podemos alcançar a vitória sobre a disposição carnal e o pecado por meio da fé em Cristo, confessando e abandonando o pecado e a nossa fraqueza, trocando-os pela santificação e poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus por sua infinita misericórdia e graça que nos concedeu em Jesus Cristo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 16 a 25. Ao lermos este texto de Gálatas 5, 16 a 25, ficamos com a sensação de que sempre haverá algo a mais para que se comente a respeito dele. Pois, onde lemos da luta mútua entre a carne e o espírito, poderíamos ler luta contra a mente carnal e a mente espiritual, pois a mente carnal é operada pelo homem natural e a mente espiritual pelo Espírito Santo. E esta é a grande pedra de toque pela qual devemos medir a paz de Cristo, sendo dada a nós em todas as circunstâncias. Pois, a partir do momento em que recebemos a mente espiritual,
da conversão, abre-se uma frente de batalhas que durarão até o dia da nossa morte, quando deixaremos este mundo, pois até então não havia em nós algo que pudesse levantar a oposição tanto da nossa própria carne, quanto do diabo e do mundo, de maneira que todos passaram a agir como nossos inimigos ferrenhos, pois a carne, o diabo e o mundo sempre se oporão e perseguirão todo aquele que for espiritual. Foi por este motivo que Jesus alertou seus discípulos que por causa dele eles seriam odiados de todas as nações, e assim como o mundo o havia odiado, também os odiaria. Então, qual seria o proveito prático de estarmos aprendendo todas estas coisas? Somente o conhecimento destas verdades é suficiente para garantir que tenhamos a paz de Cristo em todas as circunstâncias? A resposta é não. Necessitamos conhecer nossos inimigos para que possamos nos sujeitar a Deus, orando e clamando a Ele, para que nos livre do mal e que nos faça caminhar segundo a sua vontade, com um coração sossegado, não turbado, perdoador, manso e tranquilo, em meio às maiores provações e injúrias que possamos sofrer da parte de todos os inimigos que se levantam contra nós. Conhecer o inimigo é importante para que não fiquemos perdidos sem saber a quem devemos realmente combater, com paciência, fé em Cristo e oração, ou então, desanimados, dando a batalha como já perdida, pois nossa luta não é contra o homem natural, mas contra principados e potestades do mal, que podem ser vencidos somente pelo poder do Senhor. Os caminhos e os pensamentos de Deus são mais elevados e profundos do que os caminhos e pensamentos da mente natural humana. Por isso, devemos apenas confiar inteiramente nele e nas boas promessas e palavras que nos revelou nas Escrituras, que se baseiam na aliança que fez em nosso favor com seu Filho unigênito, para que possamos ser tornados seus filhos e ter o poder de andarmos dignamente em sua presença. Pois tudo quanto ele exige de nós, ele mesmo nos capacita a realizar, pelo poder, instrução e direção do Espírito Santo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 27. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Romanos 11, 33, 34. Tudo o que temos aprendido até aqui sobre este assunto da mente natural e mente espiritual nos remete ao ensino de Jesus relativo à resposta à seguinte pergunta: por que Jesus disse que quem não odiar a própria vida morrerá eternamente? Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. João 12, 25. O significado destas palavras de Jesus é o seguinte: há uma contraposição entre a vida natural neste mundo e a vida eterna, sobrenatural e espiritual, que somente pode ser achada em Cristo. O amor por nossa vida, que se encontra decaída no pecado, pois é esta a condição da natureza terrena humana, é o impedimento que nos leva a rejeitar a mortificação desta natureza decaída, para que possamos receber e manter a nova natureza que é concedida pelo Espírito Santo
aos que negam a si mesmos, carregam a sua cruz e que seguem a Jesus buscando a santificação dessa nova vida, pelo despojamento da antiga, que é chamada na palavra por o velho homem. O que está em foco não é o ódio à nossa própria pessoa, porque o mandamento de Deus é que nos amemos assim como o nosso próximo. Então, o ódio a que Jesus se refere é a repulsa que devemos ter ao pecado que habita na velha natureza e do qual devemos nos despojar pela sua mortificação, para que possamos viver e andar na santidade do Espírito Santo. É o modo de se viver pela energia da alma não regenerada e não santificada, e devemos não apenas odiar, mas também nos despojarmos da mesma, para acharmos e vivermos a vida sobrenatural, espiritual, santa e celestial que existe na nova natureza que recebemos por meio da fé em Jesus. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, 24 a 26. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8:13. Além destas passagens, há outras citações bíblicas que apontam para esta necessidade de a tudo renunciar para podermos ser de fato discípulos de Jesus, como por exemplo a de Lucas 14, 26, 27, em que ele estende a atitude de aborrecer até mesmo as pessoas que nos são mais queridas e próximas em nossa família nuclear, quando em vez de atendermos à vontade delas, que seja contrária à de Deus, escolhemos fazer a vontade do Senhor, ainda que sob a contrariedade das mesmas. Isto não significa deixar de amá-las, assim como o odiarmos a nossa própria vida não significa deixar de amarmos a nós mesmos, mas a contrariarmos a inclinação natural da nossa carne em agradar seja a nós ou a outros, quando isto representa desagradar a Deus, cuja vontade deve ser amada e obedecida acima de tudo e de todos. Em todo caso, na extensão deste assunto, na passagem de Lucas 14, 26, 27, temos mais um exemplo da mortificação do velho homem, pois ter que aborrecer a entes amados é também uma forma de se mortificar a nossa velha natureza. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26, 27.